A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui quem fala é a Andressa, esposa do pastor Jacimar, da Igreja Missão Vida e Paz em Alegre. Mais um vídeo para a sua edificação. E eu quero começar fazendo uma pergunta. Você já ouviu falar da volta de Jesus? Você, como igreja do Senhor, anseia por esta vinda? Está firme nesta promessa? Porque essa é uma promessa de Jesus e Ele cumpre suas promessas. Como está o seu coração acerca deste assunto? Se você não quer ouvir falar sobre isso, se você não sente alegria e gozo na alma acerca da volta de Jesus, alguma coisa está errada. Nós, como igreja, como noiva, precisamos ansiar pelo nosso casamento, pela vinda do nosso noivo querido. E é isso que nós vamos ver hoje. Convido você a abrir sua Bíblia no primeiro texto que eu quero compartilhar aqui, sobre a volta de Jesus, que está em 2 Pedro, capítulo 3, do versículo 9 em diante. A primeira pergunta que eu fiz, você já ouviu falar da volta de Jesus? Eu creio que sim. Desde quando a gente era pequeno, né, que a gente se entende por gente, a gente ouve falar sobre isso. Mas olha o que diz aqui, lá nessa carta de Pedro, a segunda carta de Pedro. Olha o que ele diz. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém serem santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, os elementos ardendo se fundirão? Mas nós, segundo a tua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita justiça. Pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis e em paz. Então, o título dessa mensagem é Como aguardar a volta de Jesus. Aqui o apóstolo Pedro, dá várias dicas para a forma a qual nós devemos aguardar a volta de Jesus. Ele diz aqui, convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do Senhor. Então, o que é isso? Santo trato e piedade. Nós vamos ver aqui um ponto muito importante sobre essa palavra aqui, santo trato e piedade. Como nós devemos agir? Qual deve ser a nossa atitude? Em primeiro lugar, o texto que eu li no versículo 9 fala que o Senhor é longânimo e está dando tempo para que as pessoas se arrependam. O tempo que nós estamos vivendo hoje fala-se muito em arrependimento. Mas o que é arrependimento? Arrependimento é, em primeiro lugar, mudança de mentalidade. Ele vem do original, da palavra original metanoia, que quer dizer mudança de mentalidade. E quando a gente muda a nossa mentalidade, automaticamente as nossas atitudes são mudadas, nós somos transformados. E esse arrependimento não vem de nós mesmos, nós recebemos o arrependimento através da palavra de Deus, através do Espírito de Deus. Ele é que nos dá o arrependimento. Tudo vem do Senhor, inclusive o arrependimento. Então, se você tem dificuldade de se arrepender, peça ao Senhor arrependimento. Peça ao Senhor.
O Espírito Santo nos ajuda nessa oração, nos ajuda a orar. Então, em primeiro lugar, como devemos nos aplicar para buscarmos e aguardarmos a volta de Jesus? Arrependimento. Irmãos, o arrependimento, a transformação, a nossa atitude de filhos de Deus amados, de servirmos a Cristo, deve ser um processo diário, não é uma vez na vida, não, isso deve ser diário. Diariamente nós precisamos recorrer ao Senhor, clarear nossa mente com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus flui para nós, para a nossa transformação, para nós adquirirmos a fé necessária para boas obras. E aí vem o santo trato e piedade, mais um requisito para aguardar a volta de Jesus. O santo trato e piedade. Piedade quer dizer devoção ao Senhor. Como tem sido a sua vida de devoção ao Senhor diária? Como tem sido a nossa vida? Como nós temos buscado ao Senhor uma vez na vida, outra na morte? Esporadicamente, aleatoriamente? Não, isso deve ser diário. Diariamente devemos buscar ao Senhor. Santo trato. Olha, irmãos, a nossa comunhão com Deus, a gente tem que colocar isso em mente. Ela não é só vertical. A nossa comunhão não é só com o Senhor. Ela é horizontal também. Isso lembra da cruz, né? Você tem comunhão com o Senhor e você tem comunhão com os irmãos também. Você se sacrifica para Deus, mas também em prol dos irmãos, em prol do nosso próximo. A cruz representa isso. Jesus, ele tinha comunhão com o Pai, mas ele resgatou a todos, ele se sacrificou por todos, e ele também era uma oferta agradável ao Senhor. Então, a nossa comunhão, ela não é só vertical. A gente não pode dizer que ama a Deus se a gente não ama o nosso irmão. A gente está se tornando mentiroso, é assim que João fala na sua carta. Né? E aí o versículo 14 vai dizer assim: pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis. Imaculados nos dá um entendimento de pureza, né? Nós sabemos que nós somos pecadores, mas os filhos de Deus, eles têm a mente pura. Não é possível que uma pessoa que se diz servo de Deus, que se diz filho de Deus, tenha uma mente pervertida, porque nós agora temos a mente de Cristo. Imaculados, que fala aqui, fala de pureza. E qual pureza? Onde que tem que estar essa pureza? Só nas nossas vestes, no exterior? Não, isso começa de dentro para fora, né? A nossa pureza começa dentro de nós, porque o Espírito de Deus está se movendo em nós, né? O Espírito de Deus nos deu arrependimento, que é a mudança de mentalidade, e agora nós nos purificamos, e como eu já disse, isso é um processo diário. Então, diariamente a gente se purifica. Em Apocalipse fala: bem-aventurado aquele que lava suas vestes no sangue do Cordeiro. Quantas vezes eu me perguntei: Senhor, como que é lavar a minha veste no sangue do Cordeiro? O Espírito Santo me deu entendimento. Nós temos vestes espirituais, e essas vestes se dá através da salvação em Cristo Jesus, né? O nosso espírito é a lâmpada de Deus. Então, o nosso espírito, a nossa vida deve ser lavada com o sangue dele, através da nossa crença que Jesus, ele veio para nos salvar, nos resgatar, nos redimir, que o sangue dele nos purifica de todo o pecado. Só o sangue de Jesus. Então, nós somos purificados dessa forma, clareando a nossa mente dia após dia com a palavra de Deus, com essa palavra, com o Evangelho de Cristo, que ele veio morrer por nós, que ele veio
é se sacrificar, derramar o seu sangue para nos salvar, né? Isso faz parte da nossa pureza espiritual. Isso tem que ser diário, irmãos. Por isso que eu sempre falo, por isso que eu sempre friso muito isso, é diariamente. Você deve ser grato pela salvação em Cristo Jesus, o sangue dele derramado. É dessa forma que nós lavamos a nossa veste no sangue do Cordeiro, né? E é dessa forma que nós nos tornamos imaculados, com uma mente pura, com uma mente purificada. Por isso que eu disse que não é possível, né? Aquele que se diz filho de Deus, servo de Deus, aquele que nasceu de novo, não é possível ter uma mente pervertida, porque a nossa mente, verdadeiramente, ela é purificada. Mas essa palavra está vindo ao nosso encontro por quê? Para nos despertarmos. Porque se a sua mente está pervertida, cheia de malícias, pensando mal, né, acerca das pessoas, é um termômetro dizendo, te alertando, tem alguma coisa errada. Se você está assim dessa forma, se volte para a palavra de Deus, se arrependa hoje ainda, hoje mesmo, nesse mesmo momento, se volta para o Senhor. Irmãos, isso que eu falei aqui sobre mente maliciosa, sobre pensar mal, o Senhor fala muito na sua palavra. Em Deuteronômio, por exemplo, nos conta o momento em que Miriam, irmã de Moisés e Arão, estava dentro das suas casas, das suas tendas, pensando mal acerca de Moisés. E Deus ouviu, ninguém ouviu na tenda. Os dois estavam falando mal do irmão deles, como líder ali espiritual. Estavam falando mal, murmurando, ninguém ouviu. E o texto lá em Deuteronômio diz, mas o Senhor ouviu. O Senhor está até marcado aqui na minha Bíblia, mas para não gastar muito tempo eu não vou lá procurar. Mas diz que o Senhor ouviu. E o Senhor falou para Moisés, dizendo, chama Miriam e Arão, porque eu vou falar com eles, que eu não me agrado disso. E Miriam, irmãos, ficou leprosa diante de Moisés ali. O Senhor falando, ficou leprosa. Mas Moisés orou, o Senhor intercedeu para que ela fosse curada daquela lepra. Então, o que eu quero falar aqui, lembrando desse texto, que é muito perigoso. Deus, ele não se agrada mesmo de nós falarmos mal dos irmãos, de murmurarmos contra irmãos. Isso traz mácula para as nossas vestes espirituais. Porque Deus, ninguém pode estar vendo. A gente está falando dentro da nossa casa. Mas eu estou falando só dentro da minha casa, ninguém está. Mas Deus está vendo. Olha aí, irmãos. Olha o perigo. Mas eu não estou fofocando o irmão, estou falando aqui dentro da minha casa, fazendo um comentário. Está vendo que sutileza do pecado em nós? A gente tem que estar atento para isso. Ninguém está vendo, mas o Senhor está vendo. E isso não agrada a Deus. Olha o que Salmo 101, irmãos, diz para nós aqui. Vou procurar aqui rapidamente. Salmo 101. Diz, aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não suportarei. Então Deus, ele não suporta, ele não se agrada de quando os irmãos falam mal uns dos outros. Isso não é costume da igreja do Senhor, da noiva de Cristo. Se você tem esse costume, irmãos, desvencilha disso. Desvencilha disso hoje, enquanto é tempo. Porque essa não é a vontade do Senhor. Isso não agrada nem um pouco o coração de Deus. E agora, irmãos, eu quero também compartilhar com os irmãos o texto de Romanos. De Romanos capítulo 13, versículo 11 ao 14. Olha o que diz a palavra de Deus. No primeiro vídeo que eu fiz para vocês, a gente falou sobre conhecer os tempos e as estações. Nós sabemos que estamos vivendo dias difíceis em que os sinais estão assim escancarados para podermos perceber que a volta de Jesus está muito próxima. E olha o que diz aqui em Romanos 13, versículo 11 em diante. E isto digo,
conhecendo o tempo, que é já a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada, o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Está vendo aqui como esse texto diz a forma como devemos aguardar a volta de Jesus? Olha como que a palavra de Deus foi enfática aqui, né? Ele está falando, rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz e andemos honestamente. Andar honestamente, irmãos, é não andar em fingimento. E o contexto dessa palavra, o princípio aqui, lá no versículo 8, antes de começar no versículo 11, o apóstolo Paulo está falando de como nós devemos andar em amor. A ninguém devais coisa alguma a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Olha aí, irmãos, como a palavra de Deus nos fala, nos diz, nos adverte que forma devemos aguardar a volta de Jesus. E nos diz aqui tão nitidamente que é em amor. Porque quando a gente ama, a gente não fala mal do próximo. A gente não é desonesto com o nosso próximo. A gente não anda em falsidade com o nosso próximo, com o nosso irmão. E a gente deve isto não só aos irmãos, mas ao próximo, ao nosso vizinho, aos nossos familiares, aos nossos colegas de trabalho. Não é só os irmãos da igreja que a gente deve andar honestamente, mas com todos, com todos. É com todos, irmãos. A palavra de Deus nos está advertindo tão grandemente nesses últimos dias. A palavra de Deus é maravilhosa, irmãos. Vamos observá-la diariamente, vamos nos alimentar dela, porque tudo que nós precisamos está inserido aqui neste livro maravilhoso que é a palavra de Deus, né? E ele diz aqui, apóstolo Paulo, no último versículo, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Vamos nos revestir de Jesus Cristo. Vamos atentar para o modelo que é Cristo. Cristo em nós, a esperança da glória. Quer um modo melhor para se aguardar a volta de Jesus? Seja parecido com Cristo. Seja verdadeiramente cristão, porque a palavra cristão significa pequenos cristos, pessoas que se parecem realmente com Cristo. Os discípulos, eles se pareciam tanto com Cristo por andar com Cristo. Diariamente, eles se pareciam tanto que as pessoas confundiam, eles não sabiam quem era quem que era o Cristo. Judas teve que dar um beijo no rosto de Jesus para destacar que aquele era Jesus, porque todos se pareciam. Nós precisamos nos parecer com Cristo e assim estaremos preparados para a volta de Jesus. Se parecer com Cristo é muito sério. Se parecer com Cristo, quando nós nos parecemos com Cristo, nós renunciamos, porque Jesus, ele renunciou. Ele não usurpou ser igual a Deus. Ele não buscou a sua própria glória, mas a glória do Pai. E assim nós devemos também ser, né? Fala de renúncia. Se parecer com Cristo, fala de amor sacrificial. Fala de amor perfeito. Fala de agradar ao Pai. Fala de interceder mesmo por aqueles que nos odeiam. Isso é se parecer com Cristo. Irmãos, os dias estão abreviados. Estamos agora conhecendo que este é o tempo em que Jesus está voltando, pelos sinais, por tudo que tem acontecido. Então vamos, irmãos, vamos atentar para esta palavra, que Jesus em breve voltará, não vai demorar, e nós precisamos estar preparados. Vamos aguardar a volta de Jesus
com alegria, com ansiedade, buscando o Senhor, em arrependimento, em contrição, amando o nosso próximo, não sendo hipócritas, não sendo mentirosos, não sendo desonestos, mas sendo agradáveis em tudo, primeiramente a Deus, porque se somos agradáveis a Deus, nós somos agradáveis com o próximo também. Isso é automático, irmãos. Isso é algo que vem de dentro para fora. É diferente do que a religião ensina, que é só uma casca, uma coisa superficial, né? Uma coisa de aparência. Não. Quando o Evangelho está realmente dentro de nós, quando Cristo é o nosso modelo e Cristo está em nós, isso é automático. Nós realmente estamos aptos para o dia da redenção. Nós realmente fazemos a vontade de Deus e assim estamos preparados para aquele grande dia da volta de Cristo. Amém? Que esta palavra possa edificar a sua vida, que você possa ser despertado a cada dia na sua mentalidade, no seu interior, pelo Espírito Santo de Deus, a aguardar a vinda de Jesus, essa promessa, com afinco, com firmeza, né? Em arrependimento. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.